Jamie Lee Curtis and Lindsay Lohan are back in Disney's Freakier Friday, now streaming on Disney+. We switched bodies. I am freaking out right now. I think I just peed a little. It's an absolute riot. And the only movie that can be described as So much weirder than the last time. What last time? it's the frequel You ready? we've been waiting for. That absolutely slays. Disney's Freakier Friday, now streaming on Disney+. Rated PG. Hi, I'm here to pick up my son Milo. There's no Milo here. Who picked up my son from school? Streaming only on Peacock. I'm gonna need the name of everyone that could have a connection. You don't understand. It was just the 5 of us. So this was all planned. What are you gonna do? I will do whatever it takes to get my son back. I honestly didn't see this coming. These nice people killing each other. All Her Fault. A new series streaming now only on Peacock. agenciadepodcast.com.br. Como que um país entra em uma ditadura? Existe algum lado bom em um governo autoritário? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a ditadura militar aqui no Brasil, um dos períodos mais violentos e delicados da nossa história. O meu objetivo com esse episódio é fazer um bom panorama para você ter uma base sólida e entender todo o período ditatorial. Vai ser um grande resumo dos 21 anos de ditadura. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiramente, temos que saber que, para compreender a ditadura militar que iniciou em 1965, a gente tem que olhar para os anos anteriores. O Brasil da virada da década de 50 para a década de 60 vivia uma combinação de crescimento econômico acelerado, desigualdades sociais profundas e um sistema político marcado pela instabilidade. Um dos pontos de partida que a gente pode estabelecer é a renúncia inesperada do então presidente Jânio Quadros, em agosto de 1961, após poucos meses no cargo. Jânio, eleito com grande apoio popular, havia prometido combater a corrupção e restaurar a moralidade administrativa, mas surpreendeu ao adotar uma política externa independente, se aproximando de países socialistas e criticando os Estados Unidos. Sua renúncia abriu uma crise institucional. O então vice-presidente João Goulart, o Jango, era visto por setores conservadores e militares como inclinado ao populismo e, claro, ao comunismo. Jango enfrentava resistência desde o início. Os próprios militares tentaram impedir a sua posse, e foi a campanha da legalidade, liderada pelo governador Leonel Brizola, que garantiu a posse do Jango. Inclusive tem um episódio aqui no feed do História Meia Hora sobre a campanha da legalidade, depois se ouve lá. Quando o Jango assumiu com muita dificuldade, o Congresso só aceitou a sua governança a partir da instalação do parlamentarismo, que reduzia bastante os seus poderes. A solução provisória manteve a governabilidade, mas revelou a fragilidade do sistema político. Em 1963, um plebiscito restaurou o presidencialismo, e Jango recuperou os plenos poderes, mas já estava sob forte oposição. A economia também vivia momentos difíceis. Depois de anos de crescimento acelerado sob Juscelino Kubitschek, com o plano de metas e a construção de Brasília, o país enfrentava problemas como a inflação em alta, déficits internos e concentração de renda. Jango propôs medidas que ficaram conhecidas como reformas de base, que se sustentava na reforma agrária, reforma urbana, ampliação da educação e nacionalização de setores estratégicos. Essas propostas visavam democratizar o acesso à terra e modernizar o Estado, mas foram interpretadas por opositores como uma ameaça à ordem social e econômica. A polarização, então, cresceu. De um lado, sindicatos, movimentos campesinos, estudantes e setores da esquerda apoiavam Jango e exigiam mudanças profundas. A criação de entidades como as Ligas Camponesas, lideradas por Francisco Julião, indicava que a questão agrária havia se tornado pauta central. Do outro lado, empresários, elites agrárias, parte da Igreja Católica e a grande imprensa denunciavam as propostas como sendo comunistas ou subversivas.
Em plena Guerra Fria, os Estados Unidos viam com preocupação qualquer governo latino-americano que flertasse com reformas sociais e nacionalizações. A experiência da Revolução Cubana reforçava o medo de que o Brasil pudesse seguir um caminho parecido. Documentos revelados décadas depois mostraram que o governo dos Estados Unidos acompanhava de perto a crise brasileira, financiando opositores e mantendo contatos com militares simpáticos a um golpe. Em março de 1964, a situação atingiu o auge. Jango participou do comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, em que anunciou medidas radicais como a desapropriação de terras e nacionalização de refinarias. O evento reuniu cerca de 150 mil pessoas e foi celebrado pela esquerda, mas interpretado pela direita como evidência de que o presidente se preparava para instaurar uma ditadura de esquerda. Poucos dias depois, setores conservadores organizaram a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, mobilizando centenas de milhares contra Jango e em favor da intervenção militar. Na madrugada do dia 31 de março de 1964, tropas comandadas pelo general Olímpio Mourão Filho saíram de Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro. O movimento, inicialmente incerto e até precipitado, se transformou em uma ofensiva nacional. Em poucas horas, outros grupos militares aderiram ao levante, e em menos de 2 dias, o presidente João Goulart estava deposto e em exílio no Uruguai. O episódio marcou o início da ditadura militar brasileira, que durou de 1964 a 1985. Além dos militares, a articulação civil também foi importante. Empresários, banqueiros e latifundiários apoiaram o golpe, preocupados com as reformas estruturais propostas por João Goulart. A Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, e associações rurais estiveram entre as entidades que financiaram a mobilização contra o governo. A grande imprensa, em especial os jornais O Globo, o Estado de São Paulo e o Jornal do Brasil, desempenhou papel central na legitimação do golpe, o descrevendo como uma revolução democrática destinada a salvar o país do caos. Logo após a deposição de Jango, assumiu o poder uma junta militar, que declarou vaga a presidência e nomeou o general Humberto de Alencar Castelo Branco como presidente do Brasil. A justificativa oficial era a necessidade de restaurar a ordem e combater uma suposta ameaça comunista. Porém, já estava claro que não se tratava de uma solução provisória, mas da instalação de um regime autoritário de longa duração. A disputa sobre como nomear esse evento existe até hoje. Setores conservadores ainda o chamam de Revolução de 1964, e a maior parte da historiografia e da sociedade brasileira o reconhece como Golpe Militar de 64, uma ruptura da ordem democrática que inaugurou uma ditadura. Como destaca o historiador Marcos Napolitano, abre aspas, o golpe de 64 não foi inevitável, mas foi resultado de um processo político em que a democracia foi deliberadamente deslegitimada para justificar a intervenção militar. Fecha aspas. The Lincoln Wishlist sales event is happening now. Here's what's on everyone's wish list. Enjoying holiday jingles with brilliant 3D audio that surrounds you? Check. Watching snow flurries through the panoramic vista roof? Check. Packing up presents with the spacious Lincoln Splitgate? Check. Everything you want. All standard on the 2025 Lincoln Navigator SUV. Visit your local Lincoln retailer or learn more at Lincoln.com for exceptional offers on 2025 Lincoln vehicles today. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Com a deposição de João Goulart e a posse do general Humberto de Alencar Castelo Branco, se inaugurou a primeira fase da ditadura militar no Brasil. Castelo Branco era considerado um oficial moderado, ligado a setores legalistas das Forças Armadas, mas sua presidência consolidou as bases institucionais que sustentariam o regime por 2 décadas.
Logo em abril de 1964, foi promulgado o Ato Institucional número 1, o AI-1, que deu poderes ao Executivo para cassar mandatos, suspender direitos políticos e demitir servidores públicos. Na prática, o AI-1 legalizou a perseguição aos opositores do regime. Centenas de parlamentares, governadores, prefeitos e sindicalistas foram afastados dos seus cargos, em um processo de expurgo político que abriu espaço para a hegemonia conservadora. Em 1965, o regime deu outro passo com o AI-2, que extinguiu todos os partidos existentes e criou um sistema bipartidário controlado. De um lado, a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, o partido governista. Do outro, o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que funcionava como uma oposição consentida. Essa manobra garantiu aos militares a manutenção do poder, ainda que sob a aparência de normalidade institucional. No campo econômico, Castelo Branco buscou estabilizar a inflação e retomar a confiança dos investidores internacionais. Com o apoio dos Estados Unidos e de organismos como o FMI, lançou o Plano de Ação Econômica do Governo, o PAEG, elaborado por Roberto Campos e Otávio Gouveia de Bulhões. O plano reduziu gastos públicos, criou o Banco Central e introduziu o sistema de correção monetária. A repressão também se intensificou. O regime criou o Serviço Nacional de Informações, o SNI, responsável por monitorar opositores e organizar a espionagem interna. Foi nesse período que surgiram as primeiras denúncias sistemáticas de prisões arbitrárias, tortura e censura. Jornais e revistas passaram a enfrentar restrições, enquanto sindicatos e movimentos estudantis sofriam intervenções diretas. No campo cultural, ainda havia algum espaço para críticas veladas, mas artistas e intelectuais já começavam a sentir o peso da censura. Peças de teatro, músicas e filmes passaram a ser cortados ou proibidos quando considerados subversivos. Apesar disso, a produção cultural buscava formas de resistência indireta, utilizando metáforas e símbolos para driblar a vigilância. Castelo Branco deixou o governo em março de 1967, sucedido pelo general Arthur da Costa e Silva, mais identificado com a chamada linha dura das Forças Armadas. A transição marcaria uma escalada repressiva ainda mais intensa, cujo ápice seria o AI-5, no ano de 1968. A ascensão de Arthur da Costa e Silva representou uma guinada autoritária dentro do próprio regime. Se o Castelo Branco ainda mantinha diálogo com setores civis moderados, Costa e Silva se alinhava à ala mais radical das Forças Armadas. O contexto político era de crescimento das críticas. O movimento estudantil ganhou força, organizando grandes manifestações contra o regime. O ápice foi a Marcha dos 100 Mil, realizada no Rio de Janeiro em junho de 1968, que reuniu estudantes, artistas e intelectuais. Ao mesmo tempo, greves operárias em São Paulo e em Minas Gerais mostravam que a insatisfação se espalhava também entre os trabalhadores. A resposta do regime foi intensificar a repressão. Em 1967, foi criado o Decreto-Lei de Segurança Nacional, que ampliava a criminalização de atividades políticas consideradas subversivas. O aparato policial ganhou mais autonomia e a vigilância sobre universidades e sindicatos se tornou rotina. O estopim para a radicalização foi o episódio conhecido como Caso Márcio Moreira Alves. Em setembro de 1968, o deputado criticou duramente as Forças Armadas em um seu discurso no Congresso, conclamando a população a boicotar o desfile do 7 de setembro. Os militares exigiram a sua cassação, mas a Câmara rejeitou o pedido. Em resposta, Costa e Silva decretou, no dia 13 de dezembro de 1968, o Ato Institucional número 5, o AI-5, o mais duro de todos os atos institucionais. O AI-5 fechou o Congresso, suspendeu garantias constitucionais, ampliou os poderes do Executivo e institucionalizou a censura prévia à imprensa, ao teatro, ao cinema e à música. Além disso, deu carta branca para que autoridades prendessem opositores por tempo indeterminado, suspendendo o habeas corpus. Foi o início do chamado Anos de Chumbo, quando a repressão atingiu seu nível mais brutal. Com o AI-5, a censura se expandiu a níveis inéditos. Canções de artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso e Geraldo Vandré foram proibidas, peças teatrais censuradas e jornalistas perseguidos.
O ambiente cultural brasileiro precisou encontrar novas formas de resistência, muitas vezes recorrendo ao humor e a metáforas como estratégias de sobrevivência. Inclusive, eu quero falar um pouco mais sobre a produção artística nos anos de chumbo em um episódio exclusivo para os apoiadores do podcast. Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 200 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, que você vai poder ouvir os episódios aqui mesmo no Spotify. É só conectar a sua conta de apoiador com a sua conta aqui no Spotify. Além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, na esfera da repressão cresceram relatos de tortura, desaparecimentos e assassinatos políticos. Centros de detenção clandestinos surgiram em várias capitais, administrados pelo DOI-CODE e pelo DOPS. A oposição armada, formada por grupos como a Ação Libertadora Nacional, a ALN, e a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, respondeu com ações diretas como sequestros de diplomatas e ações guerrilheiras, mas foi duramente reprimida pelo aparato estatal. O endurecimento também gerou disputas dentro do próprio regime. Enquanto setores militares defendiam a radicalização permanente, outros acreditavam que o excesso de repressão poderia isolar o governo. Costa e Silva, em agosto de 1969, sofreu um derrame cerebral e foi afastado do cargo. O poder passou para uma junta militar, que governou interinamente até a posse do general Emílio Garrastazu Médici. Com a posse de Médici em 1969, após o breve governo da junta militar, a ditadura brasileira manteve a sua postura repressiva e ao mesmo tempo mais próspera do ponto de vista econômico. Médici é conhecido como o militar que mais representou os chamados Anos de Chumbo. O AI-5, decretado em 1968, ainda estava a todo vapor. Muitos militantes foram mortos, desaparecidos ou condenados a longos períodos de prisão. Nas áreas rurais, a guerrilha do Araguaia, organizada pelo PCdoB, também foi esmagada pelo exército após campanhas militares. Ao mesmo tempo, a ditadura buscava construir uma narrativa positiva, se apoiando no crescimento econômico em campanhas de propaganda. Foi nesse período que surgiu o lema Brasil, ame-o ou deixe-o, símbolo da tentativa de enquadrar a população em um discurso nacionalista. No campo econômico, o governo Médici colheu os frutos do chamado milagre econômico. Entre 1968 a 1973, o PIB brasileiro cresceu a taxas superiores a 10% ao ano, impulsionado por investimentos estrangeiros, obras de infraestrutura e incentivo à indústria. Grandes projetos como a Transamazônica e a construção de usinas hidrelétricas simbolizavam o otimismo da época. O regime utilizou esse crescimento para legitimar a sua permanência no poder, apresentando-se como responsável pela modernização do país. Porém, o crescimento foi concentrado. Enquanto setores médios urbanos experimentavam melhoria no consumo, trabalhadores pobres viam seu poder de compra corroído pelo arroxo salarial. A desigualdade social aumentou e a repressão impedia a expressão organizada de descontentamento. Como lembra o historiador Carlos Fico, abre aspas, o milagre econômico serviu mais como propaganda do regime do que como solução para os problemas estruturais do país. Fecha aspas. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como que a ditadura militar se desenrolou e quais foram as suas consequências. Mas meu minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre política, repressão, censura, resistências e legado. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. Hoje você é quem manda. Falou, tá falado. Não tem discussão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Fecha aspas.
As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de uma música que se tornou símbolo da resistência cultural durante o período de repressão. Chico Buarque, Apesar de Você. Além dos artistas, diversos setores da sociedade resistiram, cada um ao seu modo, ao autoritarismo. Essa resistência se expressou em 3 grandes frentes: a luta armada, a oposição cultural e a mobilização estudantil e sindical. A luta armada foi a forma mais visível de enfrentamento direto. Grupos como a ALN, o VAR Palmares, o MR8 e o próprio PCdoB recorreram a assaltos a bancos, sequestro de diplomatas e ações guerrilheiras. Embora tenham provocado impacto, suas ações eram limitadas em escala e foram sufocadas pela repressão. Muitos militantes morreram ou desapareceram, e outros foram presos e torturados. A guerrilha do Araguaia, na região amazônica, é o exemplo mais dramático. O exército lançou operações militares intensivas, exterminando praticamente todos os guerrilheiros. O teatro político também se destacou, com grupos como o Teatro Oficina e o Teatro de Arena, que encenavam peças críticas ao autoritarismo. O Cinema Novo, com Glauber Rocha à frente, produzia obras que dialogavam com a realidade política e denunciavam as contradições sociais do país. Mesmo sob censura, essas produções encontravam formas de circular e inspirar resistência. A universidade foi um outro foco de oposição. O movimento estudantil, reorganizado na clandestinidade, realizava protestos e congressos secretos. Muitos estudantes foram perseguidos e presos, mas continuaram articulando críticas ao regime. O episódio do assassinato do estudante Edson Luiz, em 1968, ainda na gestão Costa e Silva, se tornou símbolo da violência policial contra os jovens. Nos anos Médici, as universidades permaneceram sob vigilância, mas continuaram sendo polos de contestação. O movimento sindical também resistiu, ainda que sob forte repressão. Greves operárias ocorreram, especialmente em São Paulo e em Minas Gerais, e algumas lideranças conseguiram manter viva a organização dos trabalhadores. Essas experiências seriam fundamentais para a reorganização sindical na segunda metade da década de 70. No exterior, exilados brasileiros mobilizavam redes de solidariedade internacional. Denúncias de tortura e violações de direitos humanos chegavam à ONU e à Anistia Internacional, pressionando todo o regime. Essa dimensão internacional foi crucial para minar a imagem do governo no cenário global. Após o período de maior repressão sob o Médici, o regime militar enfrentava sinais claros de desgaste. A crise do petróleo de 1973 afetou o chamado milagre econômico, gerando inflação e desacelerando o crescimento. Além disso, denúncias de tortura e perseguição política ganhavam repercussão internacional. Nesse contexto, a ascensão do general Ernesto Geisel à presidência, em 1974, marcou o início do processo de abertura lenta, gradual e segura. Frase que foi o slogan do governo do próprio Geisel. Geisel acreditava que o governo militar não podia se sustentar para sempre. Seu objetivo era conduzir uma transição controlada, preservando o protagonismo das Forças Armadas e evitando rupturas bruscas. Esse projeto ficou conhecido como distensão. Na prática, se tratava de uma liberalização gradual que mantinha a repressão contra setores considerados radicais, ao mesmo tempo em que concedia espaços limitados de participação política. Uma das medidas simbólicas foi a realização de eleições legislativas em 1974, nas quais o MDB, partido de oposição consentida, obteve vitória expressiva. O resultado mostrou que a população desejava mudanças e desafiou a legitimidade da Arena, o partido governista. Para conter o avanço oposicionista, o regime recorreu a medidas como o Pacote de Abril, em 1977, que alterou regras eleitorais e criou os chamados senadores biônicos, escolhidos indiretamente para garantir maioria governista no Congresso. Apesar de sua proposta de distensão, o governo Geisel não abandonou a repressão. Durante a sua gestão, ocorreram episódios marcantes de violência política, como a morte do jornalista Vladimir Herzog, no ano de 1975, nas dependências do DOI-CODE de São Paulo. O assassinato gerou grande comoção e colocou em xeque a versão oficial de suicídio, sendo considerado um divisor de águas.
A missa ecumênica em sua memória, realizada na Catedral da Sé, reuniu milhares de pessoas e simbolizou a ampliação da resistência civil. Outro caso emblemático foi a morte do operário Manuel Fiel Filho, em 1976, também em dependências militares. Diante da repercussão negativa, Geisel afastou o comandante do 2º Exército, o general Edinardo Dávila Melo, demonstrando que pretendia controlar os setores mais radicais da repressão. O episódio revelou as divisões internas entre a linha dura, que queria perpetuar a ditadura, e os militares moderados, que apostavam na transição. Em 1979, já sob o governo do último general João Batista Figueiredo, o processo de abertura avançou. A medida mais importante foi a promulgação da Lei da Anistia, que beneficiou presos políticos, exilados e perseguidos, mas também garantiu perdão a agentes do Estado envolvidos em crimes de tortura e assassinato. Figueiredo também foi responsável pela extinção do sistema bipartidário e pela criação do pluripartidarismo, permitindo a reorganização de partidos como o PT e o PDT. Ao mesmo tempo, greves operárias em São Paulo, lideradas por sindicatos metalúrgicos e figuras como Luiz Inácio Lula da Silva, mostraram que a sociedade civil estava cada vez mais organizada e disposta a desafiar o regime. O movimento estudantil também ressurgia. A campanha pelas diretas já, lançada em 1983, se tornou a maior mobilização popular da história recente. Milhões de brasileiros foram às ruas em diversas capitais, exigindo eleições diretas para presidente. Embora a emenda Dante de Oliveira, que propunha o retorno do voto direto, tenha sido derrotada no Congresso em 1984, o movimento consolidou o desgaste irreversível da ditadura. O enfraquecimento da ditadura militar na primeira metade da década de 1980 foi resultado da combinação de fatores internos e externos: crise econômica, mobilização popular e mudanças no cenário internacional. O projeto autoritário, que parecia inabalável nos anos Médici, já não encontrava sustentação. A economia brasileira atravessava forte crise. A dívida externa, que havia crescido exponencialmente durante o regime, se tornou insustentável após os choques do petróleo e a alta dos juros internacionais. A inflação disparou, o desemprego aumentou e o chamado milagre econômico se revelava insustentável. O descontentamento social cresceu e greves de trabalhadores se multiplicaram. No campo político, a sociedade civil ganhava protagonismo. Entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, e setores progressistas da Igreja Católica denunciaram as violações de direitos humanos e exigiram redemocratização. O surgimento de novos partidos, como o PT em 1980 e o PDT em 1979, mostrou que a pluralidade política estava de volta ao cenário internacional. A campanha pelas diretas já foi o ponto alto dessa mobilização. Essa campanha unificou partidos políticos de oposição, sindicatos, estudantes e artistas em torno da reivindicação pelo voto direto para presidente. Comícios históricos, como o da Praça da Sé, em São Paulo, reuniram centenas de milhares de pessoas. Em 1984, a mobilização alcançou milhões de brasileiros em diferentes estados, tornando-se símbolo do desejo de democracia. Mesmo que a emenda Dante de Oliveira tenha sido rejeitada no Congresso, a pressão popular inviabilizou a continuidade do regime. Em 1985, o Colégio Eleitoral elegeu Tancredo Neves, candidato da oposição, derrotando Paulo Maluf, o representante do regime. A vitória de Tancredo simbolizou o fim da ditadura, embora sua morte antes da posse tenha levado o vice José Sarney a assumir a presidência. A transição foi pactuada sem ruptura brusca e marcada por concessões mútuas. A lei da anistia permaneceu intocada, impedindo a responsabilização de torturadores e agentes da repressão. Ainda assim, o país caminhava para uma nova era. A Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, consolidou as bases da democracia, garantindo direitos civis, sociais e políticos. Inclusive, ela é a nossa Constituição até hoje. Contudo, o legado da ditadura permaneceu.
As marcas da repressão, os desaparecidos políticos e a impunidade dos agentes de Estado continuaram a assombrar a sociedade brasileira. Debates sobre memória e justiça se intensificaram nas décadas seguintes, especialmente com a criação da Comissão Nacional da Verdade entre 2011 a 2014, que investigou violações cometidas durante o regime. Assim, o fim da ditadura não foi apenas a queda de um regime, mas o início de uma longa disputa pela memória. Como aponta Maria Helena Capelato, abre aspas, a transição brasileira foi caracterizada pelo silêncio e pela anistia recíproca, mas a sociedade civil manteve viva a exigência de verdade e justiça. Fecha aspas. Do ponto de vista institucional, o regime deixou heranças que ainda desafiam a democracia brasileira. O fortalecimento das Forças Armadas como ator político, a cultura da repressão policial e a prática da censura deixaram raízes que não desapareceram com a Constituição de 1988. O militarismo e a nostalgia da ditadura, ainda presentes em parte da sociedade, mostram como a transição incompleta dificultou o fechamento definitivo desse capítulo. Ao mesmo tempo, a resistência que floresceu durante a ditadura ajudou a moldar a democracia. Movimentos estudantis, sindicais, feministas e de direitos humanos que enfrentaram o regime tornaram-se protagonistas da vida política nos anos seguintes. A emergência de lideranças como Lula, forjadas nas greves do ABC nos anos 70, exemplifica como a oposição à ditadura se tornou protagonista na nova república. A ditadura militar não pode ser lembrada apenas como uma ruptura política ou como um episódio do passado. Ela é parte fundamental da história brasileira contemporânea e continua influenciando debates atuais sobre democracia, direitos humanos e cidadania. O desafio é transformar essa memória em aprendizado, para que essas violações não se repitam. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama João Goulart, o segundo se chama Guerrilha do Araguaia, e o terceiro se chama Corrupção na Ditadura Militar. Mas é importante lembrar que tem uma playlist chamada Ditadura Militar H30, com muitos episódios sobre esse tema. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história da ditadura militar brasileira, estamos pensando inicialmente no golpe que depois o presidente João Goulart, acusado de se aproximar do socialismo e ameaçar a ordem estabelecida. O regime contou com o apoio de setores das Forças Armadas, além de elites econômicas e parte da sociedade civil, em um contexto de Guerra Fria e de temor ao comunismo. Os militares assumiram o poder prometendo restaurar a estabilidade, mas permaneceram no comando por 21 anos, até 1985. O regime foi marcado pela suspensão de direitos civis, pela censura à imprensa, pelo fechamento do Congresso em períodos críticos e pela perseguição a opositores políticos, muitos dos quais foram presos, torturados e até mortos. Ao mesmo tempo, o governo militar buscou modernizar a economia, implementando grandes obras de infraestrutura e incentivando o chamado milagre econômico. Porém, esse crescimento foi acompanhado de aumento das desigualdades sociais e da concentração de renda. A partir do final da década de 70, com a crise econômica, a pressão popular e a mobilização de movimentos sociais, se iniciou o processo de abertura política gradual, que culminou na redemocratização em 1985. Para compreender os desdobramentos desse período, é importante relacioná-lo também ao processo de redemocratização da América Latina, marcado pela luta popular contra ditaduras em países como a Argentina e o Chile, que também viveram ditaduras que inclusive foram aliadas ao governo brasileiro, na chamada Operação Condor, que só se manteve de pé por conta de financiamento da CIA. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.
Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você quiser ajudar o meu trabalho a continuar rolando e receber conteúdos exclusivos como recompensa, considere assinar a nossa campanha de financiamento coletivo, nosso Apoia-se. É apoia.se/História em Meia Hora, o link tá na descrição também. Com R$10 por mês você recebe episódios exclusivos, já tem quase 200 episódios lá no aplicativo do Apoia-se e toda semana você recebe mais um. Com R$20, além das recompensas anteriores, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. E com R$30, além das recompensas que eu já falei, você recebe acesso ao meu Close Friends no Instagram, onde eu publico curiosidades históricas todos os dias. Se você tiver alguma dúvida em relação ao apoio, é só falar comigo através do meu e-mail, que também é o meu Pix. Então se quiser dar uma força, anota aí, é historiaemmeiahora@gmail.com. Eu comecei um canal no YouTube recentemente, o nome é História com Prof. Vitor Soares. Eu tô postando vídeos de história lá, e toda sexta-feira tem um quadro que eu acho que você vai gostar, que é o História em 10 Minutos, que é basicamente História em Meia Hora, só que em vídeo e em 10 minutos, né? Mas além disso, no canal eu faço lives, posto shorts, enfim, eu comecei agora a fazer um monte de coisa no YouTube também. Além disso, eu tenho um podcast de humor chamado Reinaldo Jaqueline, onde eu, Nicolas Queiroz e Príncipe Vidani, a gente apresenta uma espécie de programa de auditório sobre cinema, série, jogo de videogame, enfim, é bem diferente do História em Meia Hora, mas dá uma chance que eu acho que você vai gostar. Eu tenho 2 livros lançados, o primeiro é o livro do História em Meia Hora mesmo, e o segundo é um livro-jogo de história do Brasil chamado O Porão. O link pros dois tá na descrição do episódio. Me siga nas redes sociais, no @Prof. Vitor Soares, pra acompanhar o meu trabalho, mas no dia a dia mesmo, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!